Olá, estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Como eu costumo brincar aqui, Nicolau, eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. Ainda mando um boa madrugada para quem, como eu, escuta meio na madrugada ali correndo. Até nosso amigo Diogo Leonardo, também presidente do IASP, faz a mesma coisa, corre na madrugada, é uma boa hora para ouvir um podcast. Estamos aqui hoje com o Nicolau da Rocha Cavalcante, advogado aqui na área penal e muito conhecido aqui do público em geral, por escrever no Estado já há uns 15 anos, por aí? Sim, exatamente, há 15 anos, desde 2011. Tá, seja aqui muito bem-vindo ao nosso Asp Talks, Nicolau. Muito obrigado, uma alegria estar aqui, Leonardo. Muito prazer, estou aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, seguindo a tradição. A tradição, é isso aí. Nicolau, você tem aquele livro, né? O Perigoso Encanto da Indignação, que vem justamente de uma... Eu posso chamar de coluna? Como que a gente chama? Não, uma coluna no Estadão. Que decorre justamente de uma coluna que você escreveu. Você acha que hoje em dia, quando a gente faz essas críticas ao judiciário, até especialmente ao STF, e digo nós aqui, não apenas a sociedade, mas chama atenção até para nós aqui, os chamados operadores de direitos, formadores de opinião no direito, você acha que a gente está caindo um pouquinho nessa indignação que não é produtiva, vamos dizer assim, nessa indignação não pensada e que realmente é até, de certa maneira, gostosa de ser exercida, assim? Léo, eu diria, tem uma boa indignação, né? É natural que haja indignação. Quando eu falava dessa coluna, o perigoso encanto da indignação, é da gente ficar só na indignação. Exato. A indignação é limitada, ela chega até um certo ponto. Me parece que sim, há muita indignação contra o judiciário, há muita indignação contra o STF. Me parece que o ponto é o que fazemos a partir dela. A indignação em si, ela é boa, ela nos move. O meu ponto e esse perigoso encanto é se a gente só fica na indignação. E nesse sentido eu diria, eu acho que não, a indignação que estamos vendo a respeito do judiciário, em concreto do STF, ela não é de todo negativa e ela não é só limitada. E por que não é só limitada? Porque eu vejo que há diagnóstico, há estudo, há gente muito séria pensando e tentando refletir sobre os problemas, a crise envolvida. Nesse sentido, eu acho, não é só indignação, não é uma só resposta emotiva, há uma resposta racional, há uma resposta reflexiva. Eu acho que grande tarefa nossa enquanto sociedade é essa resposta reflexiva, de falar, temos esse problema, nos indignamos e como fazemos? Estudamos, dialogamos, apresentamos propostas, né? Nesse sentido, parece, tem um pouco de tudo nessa mistura e o importante é dessa mistura, que é assim me parece é o ser humano, assim é a sociedade, claro. É sempre uma mistura, não somos puros, uma indignação perfeita, né? Mas coletivamente, dialogando, a gente vai extraindo. E uma coisa também que lembro, falamos também da advocacia, que é um dever ético, está lá no nosso código da OAB, Código de Ética e Disciplina da OAB, que um dos deveres do advogado é contribuir para o aprimoramento das instituições. É muito nosso, está muito no nosso DNA, na nossa identidade, esse refletir sobre a realidade, em concreto sobre o judiciário, o sistema de justiça, e propor soluções. Exatamente. Esse teu texto me lembra, eu tinha um conhecido antigo, quando eu falei até essa indignação, usei o termo gostosa, porque eu lembro ele usava uma situação que ele falou assim, olha, no almoço de domingo, a gente sempre muda o mundo e na segunda-feira a gente volta à nossa realidade e não faz nada para mudar o mundo. Eu acho que quando eu coloquei até esse ponto, e acho que você coloca muito bem, hoje a gente tem personagens aqui do direito que estão agindo realmente de forma concreta, né? Pensando o problema e trazendo soluções. E eu coloquei um pouco mais, acho que, e aí quando você fala do advogado, é que eu acho que nós, acima de tudo, e até na comunicação com os demais, a gente tem o dever justamente de, ao nos indignarmos ou ao ouvir a indignação, talvez tentar trazer esse outro lado mais sereno da indignação, que é numa questão de construção. Digo especialmente, acho que com o Judiciário e o STF, porque ali a gente sempre
existe uma certa... A gente precisa sempre andar naquela linha tênue, né? Que vai do lado que você quer aprimorar e o outro lado que você quer atacar, né? E aí a gente precisa, quando é um ataque, aí é nosso dever proteger, né? Perfeito, não. Acho que tem uma diferença muito grande entre criticar, mesmo indignar-se, e atacar, né? O que estamos buscando, né? E também me parece que nessa indignação, vamos falar contra o Supremo, é uma indignação contra uma decisão que nós não concordamos, e que aí me parece que está um nível, Sem e dúvida. outro sobre, eventualmente, atitudes, né, comportamentos de ministros, que é uma outra coisa, né? E acho que a gente sempre deve separar muito. Por exemplo, se começou a se falar de impeachment de ministros do Supremo, né? E até defendi, escrevi mais de uma vez, falando de não cabe, e nosso instrumento de impeachment não cabe de forma nenhuma em relação a decisões, não é para combater decisões judiciais, né? E eu acho que com todo o bom protagonismo que a Constituição deu ao judiciário na nossa tripartição de poderes, há muitas vezes uma indignação a respeito sobre as decisões. E aí acho que a gente tem um trabalho também nosso, muito da advocacia e de todo o sistema de justiça, que é explicar as decisões judiciais. E aí volto ao tema da indignação, que para mim o grande perigo da indignação é a gente não entender. Quando a gente não entende uma coisa, a gente se indigna. E essa indignação, simplesmente por falta de compreensão, ela é muito perigosa enquanto sociedade. Sem dúvida. Porque a gente, né, é quase uma indignação desesperada, que leva a soluções imediatistas, leva a soluções que mais destroem do que constroem. Então, desse tema da compreensão, de entender. A indignação, quando ela é simplesmente, né, porque eu não entender aquilo, me parece um absurdo, e eu não consigo entender por que chegamos até aqui, o que nos levou, qual que é eventualmente uma melhora. Se eu não entendo o processo, e aí gera essa indignação, que é simplesmente uma revolta, né? Então, até pegando isso que você está dizendo, então você acha, por exemplo, especificamente que o judiciário, por exemplo, ele se comunica mal? E digo, se comunica mal desde quando você fala de uma decisão, então na fundamentação da decisão, da forma, vamos dizer, técnica ali, fria do processo, e que às vezes a gente pode falar a linguagem é rebuscada, como que a gente pode dizer um voto no Supremo ser lido em 8 horas? O público dormiu nos primeiros 8 minutos, né? Então, uma questão interna, vamos dizer assim, de comunicação por meio de seus precedentes e votos, já tem uma falha, e outra, talvez, na comunicação externa também, com o público. Sabemos que o judiciário não vai ser o melhor comunicador entre os poderes que existem, e acho que nem essa função isso até às vezes resvala nos próprios limites éticos do exercício da magistratura. Mas talvez no mundo de hoje eles precisem ter uma comunicação um pouco diferente. Você até que está ali dentro de um meio de comunicação há bastante tempo, você acha que faz sentido um pouquinho essa colocação? Léo, eu acho que faz todo sentido. Não diria que o judiciário se comunica mal. Eu digo que o judiciário vai ter sempre um desafio de comunicação. Perfeito. Primeiro porque comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. É. E o outro está em mudança, nossa sociedade está em mudança. A sociedade dos anos 50 do século passado era muito mais uniforme do que a sociedade de agora. E nesse sentido, é um desafio, não só do judiciário, não só do STF, de nós advogados, como comunicamos aos nossos clientes, como comunicamos com a sociedade de forma geral. Então, acho que é um desafio geral de comunicação, e nesse sentido é um bom desafio. Porque isso, o que é o desafio? Nos tira da zona de conforto, nos tira de fazer sempre como fazíamos, né? Sinceramente, se a gente comunica como se comunicava na década de 50 do século passado, estamos comunicando mal. Agora, tem um aspecto que eu acho que é muito bonito do judiciário, que é a decisão judicial, ela extrai a sua legitimidade democrática da sua fundamentação. Exatamente. No legislativo, a legitimidade democrática vem do voto, vem de que os representantes eleitos pelo povo votam e se apura quantitativamente os votos, se faz uma lei, sim ou não. No judiciário, que os juízes não são eleitos pela população, de onde vem
total legitimidade democrática do judiciário, da sua fundamentação, de explicar à sociedade, em concreto às partes, de onde, das leis feitas democraticamente, eu extraí aquela decisão. E nesse sentido, sim, há um desafio enorme do judiciário de explicar-se melhor. E em concreto, quando estamos falando de Supremo, que ele está decidindo coisas muito próximas e muito dentro da política, esse desafio comunicativo é ainda maior. Sem dúvida. E acho que você tem toda a razão ao dizer, por exemplo, nas decisões muito longas. Me parece que assim, esse é um erro não só dos juízes, também nós, advogados. Nós escrevemos muito, longamente. A tecnologia nos ajudou a fazer petições longuíssimas. Antigamente, na máquina de escrever, nós não somos desse tempo, né? Mas assim, escrever uma petição de 30 páginas demorava muito tempo. Hoje em dia, 30 páginas se faz rapidíssimo. Recorte e cola para lá, replica e acabou. E é muito perigoso isso porque, de alguma forma, é mais fácil fundamentar bem uma coisa complexa em 2 páginas do que em 50 páginas. Com toda certeza. É muito mais fácil esconder uma falta de fundamentação em uma decisão de 100 páginas do que numa decisão de 3 páginas. Exatamente. A decisão de... Então, essa brevidade eu tenho... E o ministro Luiz Roberto Barroso, quando era presidente, foi presidente do Supremo, lançou uma campanha, né, o Pacto pela Linguagem Simples. Me parecia uma coisa muito boa. E eu sempre digo que não é meramente técnica. Não é só simplesmente falar de 10 páginas para 3. É uma questão de cultura, de como pensamos o direito, de como... E significa como pensamos o direito, como pensamos o nosso público. Claro. E você bem coloca, é um desafio muito maior fazer algo fundamentado em 2 páginas do que em 10. E eu até pegando esse exemplo, meu amigo Felipe Recondo editou um livro que era uma coletânea dos votos do ministro Moreira Alves. É impressionante, uma figura, goste ou não goste ele ainda, eu acho que daquela época ainda existia esse lado conservador e não o direito extremo, enfim, era goste ou não goste das posições, era uma pessoa muito inteligente e são votos curtos, concisos, só que densos. Parece que a gente está vivendo em outra época, assim, realmente. Porque hoje é isso, como você disse, você lê 120 páginas e no fim é um monte de citação totalmente desnecessária. E, enfim, aí você nota quanto que tem de conhecimento jurídico concentrado em 6 páginas, por exemplo, ali, e isso você nota uma boa decisão, e às vezes você vê hoje essa confusão, tem juízes que querem fazer decisões concisas, mas que não decidem nada, não apreciam nada do que foi colocado. E aí até pegando Moreira Alves, que pega um pouco esse início da TV Justiça, e eu lembro até nesse início, eu passava a fim da noite, assim, eu assistia, tinha os debates dele com o Sepúlveda. E eu vejo colegas, eu acho que quem tem muito coloca muito dessa maneira, como se fosse a mãe ou o pai de um pouco dos males do STF, a existência da TV Justiça é o nosso querido Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Ele fala que isso para ele foi um começo, a gênese do problema no STF. Eu não acho que na origem seja assim, acho que a ideia é boa, a transparência é boa, mas talvez de certa maneira... estamos novamente errando, há um erro de comunicação. Como que você vê a TV Justiça e o impacto aí no STF nesse caminho? A TV Justiça é um projeto interessante no sentido de muito bem intencionada, de gerar transparência, de abrir as portas do judiciário, mas sim teve efeitos e tem estudos muito interessantes dizendo como os votos ficaram mais longos após a TV Justiça. Ou seja, isso aqui é um efeito negativo. E, de novo, a gente, mais do que ideias pré-fabricadas, pensadas em 4 paredes, é estudar a realidade, ver os efeitos positivos e negativos. Aqui me parece que tem um efeito claramente negativo. Os votos ficaram mais longos, né? Há uma performance. Essa publicidade não é simplesmente transformar o judiciário num Big Brother. Há diferenças. Agora, eu também... compartilho, digamos assim, idealmente, me parece que está
que a legitimidade democrática, a transparência que a gente espera do judiciário, e a gente espera mesmo, e cobramos transparência do judiciário, um judiciário democrático tem que ser transparente, Claro. não é tanto a transmissão ao vivo das sessões, porque o grande tema da transparência é a fundamentação, é o texto escrito. Mas também me parece que hoje em dia a gente colocar toda a crise nos ombros da TV Justiça TV, é um pouco, me parece, é um exagero. exagero no Sim. sentido de que quantas pessoas assistem à TV Justiça Exato. e quantas pessoas têm uma percepção de crise do judiciário. O problema é muito maior que TV Justiça. Talvez nessa gênese, e concordo com a crítica, com a percepção e, na verdade, o ensinamento do Tomari sobre a TV Justiça, mas assim, hoje em dia estamos num patamar muito além. Muito né? além, exato. É um pouco Então longe. é esse misto de... né? E é interessante pensar de como, acho que esse exemplo da TV Justiça nos leva a muitas coisas que, às vezes, aparentemente, elas são muito bem intencionadas, vão resolver, mas a vida tem uma complexidade muito Claro. mais bonita, É. e que ela se delineia por outros caminhos, né? É, exatamente. E acho que esse é um ponto, né? Porque talvez é isso, na ideia, talvez, a transmissão ao vivo seria, se isso talvez fosse utilizado de um jeito de trazer a fundamentação, mas da forma simplificada, inclusive, seria uma tremenda forma de comunicação com o povo. Agora, é isso que virou, de certa forma, essa tendência a ler votos, que nós, como advogados, a gente até fica... Tem hora que aí voltando à indignação, às vezes, mas que nós temos tentado tratar de forma construtiva, é quando a gente vê críticas às sustentações orais, né, como se fossem também o problema do entupimento do judiciário, do congestionamento do judiciário, intenções de reduzir sustentações orais a nada ou a 5 minutos, quando a gente tem leitura de votos de 8 horas, 10 dias, né? Então você vê até esse paradoxo, né? Sim, não, isso falando da sustentação oral é um ponto que a gente tem que ser, me parece, intransigente, sabe, Léo? No sentido de que a advocacia é a voz do cidadão. Não podemos, né? Acesso à justiça não é transformar a justiça num grande balcão de protocolos. Claro. Não basta a gente poder peticionar. Não basta, seja físico ou virtual. Assim, é preciso que a magistratura, pelo próprio sentido do existir dela, que é decidir bem, escute a advocacia. Claro. Sem escuta da advocacia, e a justiça, ela tem essa realidade muito concreta de que as coisas escritas chegam até um certo limite. Uhum. As coisas mais profundas humanas precisam ser ditas. As realidades humanas mais profundas, alguém acreditaria num amor que sempre se manifestou entre duas pessoas só por texto? Por cartas. E nunca... Se pode construir uma relação? Se pode manter. Mas assim, a oralidade é um elemento fundamental da dimensão humana, da dimensão social. Não podemos calar a voz da advocacia. Claro. E sim, como se diz, né, o advogado incomoda, mas o incomodar do advogado é justamente a sua função. Por que ele incomoda? Porque ele mostra que aquela realidade não era justamente aquela tão simples, aquela solução que parecia consensual. No momento que o advogado fala, um desembargador diz, quero vista, quero conhecer mais. Exatamente. Então é toda uma dinâmica que é aflorada pela oralidade da advocacia, e é justamente essa dinâmica da justiça. Exato. Existe o poder judiciário para haver esse fenômeno, que um dos elementos, me parece, é a oralidade. Oralidade. E acho que nesse mundo hoje, justamente de, vamos dizer, uma infinidade de processos, né, que os juízes reclamam com razão, enfim, como é que eu julgo 3 mil... Talvez a volta à oralidade seja até melhor. Hoje em dia se critica a oralidade, mas a gente amplificar a oralidade, devia reduzir justamente, vamos agora o escrito. Vocês estão obrigados a falar em 10 páginas, seus argumentos, só que você tem o direito de falar, expor. E acho que mais ainda, eu já tive algumas chances de conversar às vezes com ministros, e que ao invés, talvez fosse o caso, o ministro Barroso até tentou fazer isso em causas de controle concentrado, maiores, de fazer aquela sessão prévia
ao estilo Suprema Corte Americana. Não uma sustentação laudatória, vamos dizer assim, expositiva, mas algo mais no taco a taco, idas e vindas, né? Uma dialeticidade entre o magistrado e o advogado. O que você pensa desse sistema? Porque para mim me parece que a gente deveria talvez caminhar para isso, que é uma forma de... Porque hoje até tem essas crises, a gente passa às vezes uma tarde, você talvez passe menos por isso, porque no penal os casos dificilmente não... Todo caso é importante no penal. E no cível, não que todos os casos não sejam importantes, mas você tem muito caso repetitivo. Então, e você vê isso, sustentações em cima de sustentações sobre questões repetitivas. Então, talvez a gente limitar questões aí, ter essa chance de uma maior troca, poderia ser um caminho. Não sei o que você pensa disso. Me parece que, Léo, de todo ampliar oportunidade de diálogo, sou a favor. Acho que a justiça, ela funciona por diálogo e diversas modalidades de diálogo. O diálogo tem diversas facetas, mas é um diálogo. É um diálogo entre as partes, com o juiz escutando, com o juiz refletindo, com as partes refletindo sobre o que o outro disse. É um diálogo, é uma conversa. E nesse sentido, a gente ampliar espaços qualificados, protegidos, né? E, claro, todas as modificações. O processo é uma coisa difícil de ser pensada, temos que ter muito cuidado com o processo, né? Mudanças no processo, um maior poder ao juiz, um menor poder, interfere na própria função, na própria distância que ele tem em relação às partes. São mudanças que temos que ter cuidado, mas acho que não devemos ter medo de pensar caminhos de ampliar esse diálogo, né? E esse ampliar o diálogo precisa estar, obviamente, dentro das circunstâncias de uma justiça que é massiva, com muitas e muitas causas. Eu não tiro os magistrados, os ministros, quando dizem a respeito do volume, é real. É desesperador. Claro, 3 mil processos. É desesperador. Mas isso, me parece, cita a tamanha demanda por justiça, isso não pode servir de desculpa para falar, vamos fazer uma justiça de segunda categoria. Claro. Vamos fazer uma justiça de maior qualidade que talvez, no longo prazo, a gente diminua essa pretensão de justiça, essa demanda por justiça. Muitas vezes também essa quantidade, sejamos honestos, a quantidade de processos e de recursos se dá muitas vezes porque a gente ainda não entendeu na nossa cultura, por exemplo, toda a cultura de jurisprudência, qual é a função da jurisprudência, qual que é o papel de um tribunal de justiça perante uma orientação do STJ, né? Há todo um mundo a ser aprendido, né? E também, falando de indignação, todos esses temas nos indignam, né? Mas acho que a gente tem que ter um pouco também de paciência com o nosso jovem judiciário, né? Temos, por um lado, uma tradição, se pegar o STF, ele não foi criado em 88, mas, de alguma forma, o marco democrático é 88, claro, né? E está muito recente tudo, né? A Constituição de 88 deu uma configuração muito específica ao Supremo, até os próprios ministros tardaram anos a entender esse novo papel do Judiciário, o novo papel do Supremo dentro da Constituição. Então há um período de aprendizado, as coisas não são lineares, não é só quantitativo, é qualitativo. O próprio executivo, o próprio legislativo também estão entendendo o novo papel do judiciário, a nova função. Então acho que a gente precisa também ter um pouco de paciência, claro, com as coisas, né? E mais do que a gente pretender um sistema que não erre, isso não é justiça. A justiça erra, e por isso que tem recursos, por isso que tem duplo grau, garantia do duplo grau de jurisdição, mas é a gente procurar com paciência, corrigindo os erros, identificando os erros, esse trabalho que dizia de estudo, de reflexão, de diálogo, para a gente avançar. E nesse sentido, voltando à sua pergunta, né, me parece muito interessante a gente pensar novos modos de incluir mais diálogo no nosso processo. Você bem coloca essa questão do aprendizado da juventude, né? Porque, de certa maneira, a própria sociedade brasileira ainda está aprendendo a conviver com a democracia, né?
Nessa hora, eu acho que, por exemplo, nós aqui, que acho que eu sempre lembro que nós, pelo menos a princípios, quem tem uma formação no direito, vai ter uma ligação, um apreço muito maior pelo Estado Democrático de Direito, entende, tá meio que introjetado na gente. Mas por isso que quando houve, vamos dizer, pessoas ali pós-eleição, ficando na frente dos quartéis pedindo intervenção militar, se nós queremos talvez conversar com essas pessoas e não ter só cair no encanto da indignação, eu acho que a gente precisa pensar dessa maneira que você bem coloca. A gente tem que ter paciência. Isso ainda é uma novidade, então não é de todo não natural se imaginar que as pessoas vão buscar a solução na boca de um quartel, que até pouco tempo é quem resolvia as coisas, né? Eu acho que você mais ou menos coloca algo nesse tempo. Nós estamos todos aprendendo, né? Sim, realmente todos, não é só que a população está aprendendo, nós advogados estamos aprendendo, os juízes estão aprendendo, o presidente da República está aprendendo, e aí há várias camadas possíveis desses assuntos que você tocava. Por exemplo, como a gente encara as nossas crises? Claramente, quando o percentual da população, depois de uma eleição, vai aos quartéis pedir uma ajuda, eu posso ver uma compreensão específica de democracia, eu posso ver uma compreensão específica sobre o processo eleitoral, de que, poxa, o nosso processo eleitoral está gerando atritos, problemas, percepções, comunicação equivocada. Estamos pensando como temos comunicado, por exemplo, nas escolas sobre a Constituição, sobre a democracia, sobre as eleições. Às vezes a gente avançou muito rapidamente em processos espetaculares. Nossa justiça eleitoral é espetacular, é caso de sucesso no mundo inteiro. E assim, mas de fato, talvez esse conhecimento de como ela funciona não chegou à população. Isso é um desafio comunicativo. Claro. Agora, me parece que a gente sempre pode ver a crise, um problema específico, e como um problema a ser combatido, a ser resolvido, e nesse sentido combatido muitas vezes é a indignação, mas também parece que uma coisa muito interessante é ver como sintoma de algo. Uhum. E aí é ir antes, o que podemos fazer, o que essas pessoas ali estavam fazendo, aquele ato, aquelas manifestações demonstram como sintoma da sociedade, e vamos procurar enfrentar as causas desse problema, né? Dessa questão. Os sociólogos trabalham muito nessa perspectiva dos sintomas, mais do que julgar, de dizer certo ou errado. Os advogados, nós trabalhamos muito na linha normativa, exatamente, né? E às vezes um passo prévio de compreensão, e a gente faz isso na advocacia também, claro, de compreensão do cliente, de entender a percepção. Isso é espetacular, né? O advogado só pode ser voz da cidadania se ele calça os pés, os calçados, claro, da cidadania, né? Então, nesse sentido de a gente entender mais do que como uma coisa, né, negativa, uma falha da nossa democracia, não, como um sintoma e como fazer. E eu lembro aqui da democracia tão complexa, tão complexa, que, por exemplo, a Alemanha, que é um país, vamos falar, dentro do conjunto geral, bastante civilizado, com instituições sólidas, e já há vários anos tem uma campanha solidificada do Ministério da Justiça comunicando sobre o Estado Democrático de Direito, sobre os direitos de defesa, sobre como funciona o judiciário, sobre por que uma pessoa tem o direito de defesa, porque uma pessoa tem direito a voto e como funciona. É contínuo, né? É uma questão, antes de ser jurídica, antes de ser política, é sempre questões culturais. E as questões culturais nós precisamos trabalhar sempre com aprendizado, com educação, e não só na escola formal, então vamos fazer um plano. É nas famílias, é na conversa de domingo, exatamente, né? Nas conversas indignadas, são as melhores, nas conversas pós-cinema, pós-novela, pós-jogo de futebol, tudo isso são grandes oportunidades. E nesse sentido, falando também, pensando na advocacia, tenho muito orgulho de ser advogado, não porque como se fosse uma atividade melhor do que as outras, mas porque
A nossa atividade, ela expressa de alguma forma a nossa identidade na sociedade. Claro. Desse ser, e não é ser advogado no sentido de ficar lembrando regras ou lembrando leis, mas é compreendendo a realidade, tentando gerar esse diálogo, tentando gerar essa educação. Exatamente. Acho que, e nesses momentos de tensão, acho que nós somos mais, a hora que nós somos mais importantes, né? O advogado nessa acepção da palavra, nessa função que você está lembrando. É mais ou menos como o livro do querido Zé Roberto Castro Neves, né? Como os advogados salvaram o mundo, né? Um pouco esse, e acho que nós estamos bem nesses momentos aqui. É a hora dos advogados entrarem justamente para buscar um pouco. Porque acho que nós temos essa... como a gente acaba tendo a chance, acho que vocês mais ainda, os penalistas, a chance de ver as nuances do ser humano, né? Não existe a binariedade, ela não existe na vivência humana, né? A gente sempre sabe que tem muito Sim. mais de 50 tons de cinza, né? Então são pessoas que são... Eu sempre lembro do Tony Soprano, né? Um casa, um doce, e uma filha, assim, às vezes é isso, as pessoas têm várias facetas, né? E acho que nós aqui nessa hora temos essa função e só que precisamos ter essa sensibilidade de tentar... Eu acho que você colocou esse ponto muito importante do aprendizado, que é um jeito de nós conseguirmos conversar com quem não pensa do nosso jeito, né? E falando em conversa, e voltando um pouquinho é uma sequência da sustentação oral. A questão dos julgamentos virtuais, que também como uma maneira, de novo, não queremos ser contra o avanço tecnológico, jamais. Todos isso são ferramentas que vão ajudar a gente a tratar o processo, pelo menos na questão da tocada, de um jeito melhor. Mas, de certa maneira, isso sendo aplicado da forma que vem sendo feita, e até muitas vezes com a subtração ao direito de sustentação oral, a gente vê que aquela aquela ideia de colegialidade meio que desaparece. E se temos um grande ativo da colegialidade, é essa conversa, né? Como é que você vê o julgamento virtual e a forma que ele, não sei se você tem até uma noção estatística, o Supremo esse ano, 99,5% dos casos julgados em plenário virtual. É impressionante, né? Por um lado, é uma realidade, tá aí, e uma realidade que avançou muito. Não só que a gente chegou no patamar da pandemia e ficou, não, a gente chegou no patamar e acelerou, foi, e acelerou, e normalizou, e colocou isso como realidade, como fato da vida. Me parece que temos que ter muita calma, porque se alguém dissesse, vamos para simplificar, para melhorar, para funcionalizar, para diminuir, vamos retirar o judiciário, vamos trabalhar de uma outra forma para resolver nossas demandas quanto sociedade e tirássemos a função do judiciário. Mas, opa, isso aqui é contra o Estado Democrático de Direito. O judiciário é parte importante, fundamental do funcionamento do Estado Democrático de Direito. Essa, na sua função tanto de proteção da Constituição, de resolução dos conflitos. E por que eu faço essa introdução? Porque me parece que o julgamento virtual ele pode estar suprimindo o judiciário. Não basta ter uma formalidade, ser uma decisão judicial formal. Eu preciso ter real judiciário, real julgamento, real compreensão dos fatos. Quando um julgamento virtual significa não compreensão dos fatos, ou uma compreensão muito superficial dos fatos, especialmente na segunda instância, quando é o momento de controle, de revisão do que um juiz já fez, é esse momento muito espetacular que tem a sociedade. Acho que a gente precisa explicar para a sociedade esse tema de nossos deveres, o que é a função de um recurso, de que falar... Os seres humanos não são imaculados, não são perfeitos. A realidade é complexa. Um juiz com toda boa intenção, ele pode equivocar-se. Sim. Ele pode ver de uma forma limitada. E por isso temos o recurso, que é um direito fundamental, a garantia do duplo grau de jurisdição. Agora, se nesse momento do recurso vai para um julgamento virtual, em que tirando o relator, e muitas vezes nem mesmo o relator, o segundo, o revisor, não conhecem o caso,
Qual judiciário é esse? Exato. Isso não é justiça. E nesse sentido, falam, precisamos pensar, precisamos, o que estamos fazendo com as nossas demandas de justiça? Pensar, toda essa massa de processos, que é impressionante, ela manifesta o quê? Qual que é sintoma de quê? De uma sociedade que está em conflito com muitas coisas, que está precisando do judiciário para gerar paz. Acho que também um elemento importante é sempre lembrar qual que é a função do judiciário. Pacificação. Pacificar. Exatamente. E muitas vezes, se a decisão não é bem fundamentada, se o fundamento não explicita que o julgador entendeu o caso, essa decisão não gerou paz. Não houve judiciário na acepção estrita de um Estado democrático de direito. E por isso todo o tema, a importância da comunicação, a importância da fundamentação e a importância prévia dessa compreensão. E me preocupa muito que o julgamento virtual, muitas vezes, possa ser uma subcompreensão, uma compreensão muito superficial dos fatos. E aí voltamos, né, quando eu falava, você, Léo, da binariedade, né, as coisas não são binárias, eu gosto muito de lembrar essa realidade. Não é binário o bom, o mal, os bons romances, os bons filmes, todos eles têm uma característica, eles mostram, eles explicitam a complexidade humana. Os personagens que são o bonzinho e o mal, isso aí não atrai, a gente não quer ver, a gente sabe que isso não é realidade, a gente sabe que isso é uma caricatura. Total. E vamos falar assim, a justiça não pode funcionar como uma caricatura. Claro. E muitas vezes, em julgamentos virtuais, e não por maldade, ou não é um problema pessoal do julgador, é um problema de processo, de quais meios estamos dando a essas pessoas para que conheçam o caso, conheçam o direito envolvido e deem uma decisão bem fundamentada, né? Então, por isso que é pensar as instituições, pensar os efeitos práticos, além de juiz A, juiz B, não é nenhuma crítica, né? Claro. Não é nenhuma personalização, é nosso papel como operadores do direito desse como vamos tornar o nosso judiciário, Exatamente. mais democrático, que gere mais paz, que gere mais compreensão. E me parece que isso, no longo prazo, ou mesmo no médio prazo, ele tem um efeito redutor de demandas jurídicas muito grande. É esse ponto que até que eu ia ressaltar, porque até outro dia numa conversa com o Oscar Vilhena, ele estava colocando, né, que aqui existe essa cultura da terceira instância, quarta instância, todo mundo quer recorrer, ninguém se contenta com duas instâncias, que essa é vamos dizer, a regra em quase todos os estados democráticos de direito. Mas talvez seja isso. Talvez até, como você está dizendo, é um sintoma. Porque, na verdade, o mal é que o cidadão não sente que essa decisão de segunda instância foi realmente algo definitivo, né? Ele continua, voltando a sua, indignado, né? E não essa indignação, e aí acho que é essa falsa, se você sente que você perdeu, mas perdeu sendo ouvido, atendido, você não, uma hora para. Agora, se você acha que você não foi ouvido, e que se antes do julgamento virtual já existia, de certa maneira, essa sensação, né? Porque a chuva de embargos de declaração, sempre assim, a gente se falam que é culpa do advogado, mas, de novo, é sintoma, ninguém vai ficar inventando recurso. E isso se agravou com os julgamentos virtuais, né? Essa sensação de não entrega, acho que você bem coloca, parece que a gente está tratando de outro bicho, né? Não é bem a justiça, é um outro bicho aqui, né? E talvez se o recado fosse outro, você reduziria o tanto de processo que você tem lá em cima e assim sucessivamente, né? É um trabalho que a gente tem. Bom, aproveitando aqui que você, caminhando aqui para o nosso fecho aqui, a gente falou de muita coisa. Eu queria, como você acaba tratando de vários temas, para além do direito, mas aqui eu acho que a advocacia também está muito nesse barco, e eu tento sempre chamar um pouquinho de atenção aqui, enfim, estamos numa associação, para falar de sociedade civil, de associativismo. Eu vejo às vezes que, não só vejo, acho que a gente acaba, nós aqui temos um pouco da medida, que o público mais jovem hoje parece que não vê tanto sentido né, nas entidades que formam a sociedade civil, não há engajamento, né? Muito mais uma ideia
a gente vê ou de forma individualizada ou não concentrada em instituições. Parece que as instituições não têm mais tanto encanto, né? Então eu brinco às vezes até aqui que eu digo, a gente fala demais em reduzir o tamanho do Estado, mas talvez a gente devesse tentar aumentar o tamanho da sociedade civil, que naturalmente o Estado diminuiria. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, associativismo, essa ideia que, vamos dizer, até nos Estados Unidos, que hoje não é mais exemplo de nada, mas se tem algo que aquele país trouxe, acho que está ali no DNA daquela nação e fez ela crescer tanto, está nessa parte aí, sociedade civil muito forte, que infelizmente hoje está em declínio. O que você pode nos dizer sobre isso? Poxa, é um tema fascinante. Ponto 1, né? Acho que falar de sociedade civil é tocar numa das grandes carências nossas enquanto país, né? De algum jeito nós recebemos nossa cidadania, muitas vezes, de cima para baixo, e as raízes, como operamos enquanto pessoas, e sociedade civil não é só falar de grandes associações, é também, mas é falar desde o mínimo, desde família, do vizinho, do prédio, das relações que estabelecemos, e nesse sentido eu sou assim um fã total das associações. As associações, o que elas são? São essa expressão de uma dimensão humana fundamental, de saber que nós, você, eu, sozinho, somos limitados. Mas, ao mesmo tempo, temos grandes sonhos de transformação, de mudança, de melhora, de educação, de que os nossos sonhos, eles ultrapassam, transcendem as nossas capacidades individuais. E acho que essa dimensão da gente não negar, poxa, então isso eu vou sonhar menos, não, mas vou procurar sonhar coletivamente, com outras pessoas, vou associar-me a outras pessoas, vou estabelecer diálogo e chegar a consensos de uma finalidade, dessa contribuição que podemos dar, e daí nascem as associações. A associação é uma das coisas mais bonitas. Muitas vezes a gente tem uma origem, vamos falar assim, um olhar burocrático para as coisas, e vemos só a casca jurídica, porque está registrado em tal lugar. Mas assim, as associações têm uma dimensão humana fundamental, que é esse. Temos sonhos maiores do que nós sozinhos podemos realizar. E por isso nos associamos. E por isso é tão importante que uma sociedade tenha associações. Por isso é tão importante que, e está na Constituição garantido, o direito de associar-se. E o direito, por exemplo, eu agora tenho, nos últimos anos, estudado muito sobre liberdade de expressão. E liberdade de expressão nas suas relações com o direito penal, e não só com o direito penal, mas um ponto importante, por exemplo, às vezes as pessoas falam como a liberdade de expressão é da pessoa. É claro, a liberdade, cada um tem o direito de expressar-se, mas também temos que lembrar e afirmar e garantir o direito de expressão das associações, que isso no fundo, porque se cada um só pudesse dizer as coisas individualmente, a sua voz seria muito fraca. Sem dúvida. E por isso, por exemplo, quando a gente pega o movimento de democratização no país, nos anos 80, no final dos anos 70, o papel das associações, porque eram sonhos maiores do que uma pessoa podia realizar. Exatamente. E muitas vezes, me parece, de novo, como sintoma, por que a gente tem poucas associações? Ou temos muitos degraus nesse tecido social organizado? Talvez, por exemplo, estejamos sonhando pouco. Talvez estejamos sonhando bastante, mas dialogando pouco. E às vezes isso gera o quê? Indignação, desespero, tristeza, pessimismo, uma expectativa frustrada, né? E é muito bonito, mais do que a gente também falar só do copo vazio, é falar do copo cheio. Claro. Temos associações impressionantes. Falamos, né, antes dessa conversa, do papel da ASP, com o professor Miguel Reale, presidente da ASP, toda a articulação nos anos 80 da reforma da parte geral do Código Penal, um documento legislativo espetacular e promovido nesse diálogo sociedade e Estado. Eu não coloco em conflito sociedade e Estado. Claro que há momentos de conflito e o direito penal lida com conflitos, né? Mas assim, não é só conflito. Cada vez mais, por exemplo, o terceiro setor ajuda a inovar, o terceiro setor tem uma flexibilidade,
para inovar, para testar propostas, para dialogar com o poder público. Temos poucas associações, também temos muitos entes públicos. Por exemplo, os municípios, a grande maioria dos municípios tem um déficit de capacidade administrativa, de capacidade financeira, de capacidade de planejamento, todo o papel que a sociedade pode fazer. Me parece que é fundamental, né, a gente quebrar essa imagem de associação como uma coisa burocrática, como uma coisa assim que, poxa, não rende muito. E ao contrário, é esse atuar coletivo para realizar os nossos maiores sonhos. E eu acho que é muito natural de que uma pessoa, um profissional, ele faça parte de várias associações. Claro. Por quê? Porque ele tem vários sonhos e ele não se realiza só cumprindo o seu trabalho, que é muito importante, mas também dedicando o seu tempo, sua habilidade, sua capacidade, seu conhecimento, também seu dinheiro em diversos projetos. E como é bonito, a gente vai vendo, por exemplo, as gerações passando, de vendo como as associações permitem que projetos iniciados muito antes deem fruto ao longo do tempo, né? No início desse ano, né, tive uma... Nem todo ano acontece isso, eu tenho minha coluna é quinzenal, mas nesse ano caiu, minha primeira coluna do ano era no 1º de janeiro de 2026. Eu pensei muito nessa coluna e aí falou, poxa, eu penso muito, quando eu estou escrevendo primeiro para mim mesmo, digamos assim, né, de algum jeito um diálogo muito, né, e era Olhar as Árvores do Caminho, é o título dessa coluna, né, de falar desse um ano para contemplar as árvores do caminho em vários sentidos. E um dos sentidos era também as árvores que estão na nossa cidade, valorizar as árvores, né? Eu acho que a árvore em si é espetacular, mas também pensando nesse sentido das árvores como instituições, como realizações de gerações prévias, né? Isso em uma ligação com fazendo uma árvore plantada pelo meu avô, pelo meu bisavô, tem uma dimensão no tempo. E essas árvores que estão aqui plantadas, elas foram plantadas por associações, foram por pessoas e não por indivíduos sozinhos, né? Exato. Então, nesse sentido, né, mas não sei se me alongo, porque realmente é um tema que me entusiasma muito, e nem sabíamos que ia falar disso, uma grata surpresa. E a mim também aqui, para nós, é especial, e acho que você trouxe eu fiz essa pergunta já para várias pessoas, mas você foi o único até hoje, acho que trouxe para mim a melhor resposta. Você usou o sonho. Então, o sonho como esse combustível de união, como uma forma da gente se unir até... Você acabou de me dar a chance de ter um bordão aqui para atrair associados. Venha sonhar conosco, né? Vamos sonhar junto. Sonhar e realizar, Sonhar, né? E realizar. É isso. Foi realmente um fecho, aliás, como nada aqui, nada combinado, mas um fecho ainda surpreendente, com uma colocação muito boa. Te agradeço não só pela conversa, mas especialmente aqui por esse insight muito bom. Nicolau, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui desse podcast da ASP, que tanto orgulho nos dá e que tanto fez e tem muito a fazer ainda, todos nós. Isso aí, a honra é toda nossa. Obrigado a todos, até a próxima.